Para falar um pouquinho sobre como você faz para descobrir quais são as brincadeiras que são simplesmente assim irresistíveis para o cérebro do seu filho ou da sua filha. Para a gente conseguir descobrir quais são as brincadeiras que movem, as brincadeiras que motivam, as que acendem a faísca da curiosidade, da criatividade, da vontade de brincar de uma criança, a gente precisa entender em qual estágio do brincar ela está. Por quê? O cérebro, não só da criança, né, de todos nós, ele é movido por objetivos. E esses objetivos são alinhados com experiências que o próprio cérebro já sabe que a pessoa precisa viver naquele momento. Durante a infância, todas essas experiências, todas essas vivências que o cérebro vai buscar, levam sempre a um aprendizado, a um desenvolvimento, à aquisição de uma habilidade ou ao aperfeiçoamento de uma habilidade. Então, todas as brincadeiras vão se basear nisso, ou seja, o cérebro vai se interessar pelas brincadeiras que levam ao aprendizado que ele sabe que a criança precisa adquirir naquele determinado momento. Uma coisa interessante é que os aprendizados, eles acontecem como se fosse uma escada. Então, eles vão do mais, não do mais simples, mas eu vou dizer mais simples para só ficar mais fácil de entender, mas do mais simples para o mais complexo. Então, o cérebro vai se construindo como se fosse uma escadinha. No primeiro degrau, o cérebro entende como ele sempre vai seguir para o resto da vida absorvendo todas as informações ao seu redor e como ele organiza essas informações. Depois ele começa a desenvolver um pensamento um pouquinho mais complexo sobre como as coisas funcionam, causa e consequência. Depois ele começa a tentar entender não só sobre o que está na mão dele, mas também o que ele não consegue ver, ou seja, ele desconecta do que é concreto somente e começa a entender o que é abstrato. E aí é a fase em que começam as brincadeiras mais simbólicas, a criança começa a ter muita imaginação, né? O fantasioso toma muito conta do dia da criança. E aí, por fim, junto com todas esses aprendizados e essas habilidades que foram sendo adquiridas ao longo desses degraus, chega um dos últimos degraus ali da primeira infância, que é o jogo de regras. E no jogo de regras, a criança começa a entender mais sobre como funciona o conviver com outras pessoas, viver em sociedade, quais são as regras, como funciona isso de troca de turnos, como funciona seguir regras, como a gente faz para poder negociar com outra pessoa, estabelecer regras para os dois seguirem e tal, que é muito importante para a vida adulta. E aí, cada uma dessas fases vão refletir na forma como a criança brinca. E aí, o que é muito interessante de conhecer os estágios do brincar e saber em qual estágio seu filho ou sua filha estão, é que, sabendo disso, e lembrando que o cérebro vai buscar as experiências que vão trazer o aprendizado que ele precisa adquirir naquele momento, você usa essa informação a seu favor, a favor da rotina, e você oferece para sua criança oportunidades de brincadeiras, de vivências, de experiências que estão alinhadas com o que o cérebro dela busca. Então, pare e pensa, o cérebro precisa, por exemplo, vivenciar experiências sensoriais, porque ele está em uma fase que ele precisa equilibrar, né, calibrar todas as vias de entrada para saber processar para o restante da vida todas as informações que vão entrar através do tato, do olfato, da visão, do paladar, da audição e também de outros dois sentidos que existem que quase ninguém sabe, que é o vestibular e a propriocepção, que são importantíssimos para o desenvolvimento, né, da criança. Então, porque o cérebro sabe que ele precisa vivenciar experiências para ajudar a calibrar essas vias de entrada, ele vai buscar isso. E aí, nessa fase, você vai observar que é uma criança que, se você der uma brincadeira sensorial para ela, ela vai se interessar muito. Em contrapartida, se a criança está numa fase sensorial, que é o primeiro degrauzinho ali, né, da escadinha, se você der para ela, por exemplo, um jogo de panelinhas para brincar de faz de conta de cozinha, ela não vai brincar. Por quê? Porque ela ainda não atingiu aquele degrau que permite que ela faça o pensamento abstrato, que é a brincadeira de faz de conta.
Então ela não consegue olhar para aquelas panelinhas e pensar, putz, nossa, eu vou fazer de conta que eu tô cozinhando, porque ela não consegue fazer esse faz de conta. Ela só vê o que é concreto, que tá na mão dela, ela vê um pote. Agora, a criança no estágio sensorial, vamos supor que você tenha na sua casa uma criança de 1 ano e pouquinho e uma criança de 4 anos. Então, a de 4 anos já faz a brincadeira de faz de conta e a de 1 e pouquinho não. Então, você traz para essa brincadeira de faz de conta, nas panelinhas, na mini cozinha lá, algumas coisas. Então, você coloca em uma panelinha um pouco de feijão cru, na outra um pouco de macarrão cru, na outra um pouco de arroz. E aí a criança menor vai se atrair pela brincadeira, não pelo apelo do faz de conta, mas pelo elemento sensorial que você incluiu na brincadeira, entende? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses estágios, como são algumas das brincadeiras de cada um dos estágios, e em alguns eu também vou falar sobre como isso reflete na rotina, que isso é o mais importante de tudo. Mais importante do que fazer a criança brincar o tempo todo, com brinquedos e tal, é o adulto que fica com a criança entender o estágio do brincar que ela tá, para acolher aquela linguagem do brincar que se estende a tudo. A criança que está na fase sensorial, ela vai ter traços dessa brincadeira sensorial durante as refeições, durante o banho, durante a hora de se trocar, na hora de passar o hidratante no corpo. A criança que está na fase do jogo de regras, você vai conseguir usar os mesmos mecanismos de uma brincadeira, né, de jogos de regras, para motivar essa criança, por exemplo, na hora da refeição, na hora do banho, na hora de se trocar, entende? Então, são conhecimentos que você vai ganhando ao entender isso e que vão virando seus aliados, vão virando seus super trunfos na rotina para fazer a rotina ficar leve, para fazer a rotina ficar divertida para sua criança, para fazer você conseguir aproveitar a rotina, por mais corrida que ela seja para você, com a sua criança. Porque você entende tão bem essa linguagem, você consegue acolher. E daí, na visão da sua criança, é quase como se você estivesse brincando com ela o tempo todo. Porque a criança não precisa de brinquedo para brincar, ela só precisa, na verdade, que alguém acolha a linguagem do brincar dela. E aí ela já entende que aquilo é uma grande brincadeira. Então, se você consegue, por exemplo, levar a linguagem do brincar fantasioso, né, do simbólico, por exemplo, para a hora do banho, a sua criança que está nessa fase, ela não vai ter a percepção do, ai, nossa, minha mãe não brincou comigo hoje de faz de conta lá com as minhas bonecas. Ai, que pena, ela nunca brinca comigo. Não, na cabeça dela você brincou com ela, na hora do banho, entende? Então, assim, isso é uma coisa muito importante da gente entender. E é realmente uma coisa que pode ser um divisor de águas para você viver essas férias escolares. De novo, por mais corrida que seja a sua rotina, por mais que você tenha outras demandas, outros pratinhos para equilibrar, pode ser o divisor de águas para você conseguir viver semanas mais leves, mais divertidas e até mesmo mais conectada com o seu filho ou com a sua filha, tá? Então, primeiro aqui a gente tem que lembrar de algumas coisas muito importantes, que é a criança, ela vai brincar da forma que se relaciona com o estágio do brincar que ela tá, não pensando no brinquedo que ela vai usar. Isso é um ponto importante. Mas em relação à forma como ela vai brincar com aquele brinquedo. Então, isso se relaciona à maioria dos brinquedos, principalmente os brinquedos que são mais abertos, tá? Então, a criança vai conseguir, por exemplo, brincar na fase funcional com blocos, e ela vai conseguir brincar na fase simbólico, no pré-simbólico, no simbólico e no jogo de regras. Até mesmo no sensorial, se você conseguir trazer alguma parte sensorial para esses blocos. Talvez ela pegue os blocos e fique explorando a textura e tal, o barulho deles de quando eles caem, etc. E o que a gente tem que entender, obviamente, é que cada um desses níveis do brincar, desses estágios do brincar, preparam a criança para o próximo estágio do brincar. Isso significa, por exemplo, que a criança que já fez o simbólico, funcional, sensorial, funcional, pré-simbólico e simbólico, ela não volta mais no sensorial? Lógico que ela volta. Ela vai adquirindo pacotinhos, é como se fossem pacotinhos de expansão, mas esses primeiros recursos aqui, esse primeiro interesse, nunca vai deixar de existir, ele vai ficando cada vez menos atraente para a criança, porque representa um desafio menor, e o cérebro quer desafios, porque são desafios que fazem ele aprender e se desenvolver e aprimorar habilidades, mas nada impede que a criança queira brincar.
Então, por exemplo, se você der uma mesa sensorial super pequenininha para uma criança de 1 ano, ela vai se entreter. Se você der uma mesa sensorial super pequenininha, só com arroz, para uma criança de 5 anos, talvez ela não tenha tanto interesse. Mas se você der uma mesa um pouco maior, com bastante arroz e algumas ferramentas, algumas coisas para ela brincar ali, aí ela vai engajar na brincadeira. Entende? É adaptar a forma de a brincadeira, né? Brincadeira à forma de brincar que a criança está pensando no estágio em que ela está, do brincar. Então vamos lá. Começando do brincar exploratório. O brincar exploratório é o exploratório sensorial. Então, nessa fase, o que o cérebro da criança quer é calibrar todas as vias de entrada. Ele precisa vivenciar experiências para ele conseguir entender, por exemplo, com o tato, o que é macio, o que é áspero, o que é quente, o que é frio, o que é quente demais, o que é frio demais. O que é macio, né, pegajoso, o que é mais sequinho e tal, na audição, o que é um barulho agradável, o que é um barulho que sinaliza alguma coisa de perigo, na visão, quanto mais experiências de contrastes e de detalhes, à medida que ela vai, né, aprimorando a visão, a criança for vivenciando, melhor vai ficando essa capacidade dela de enxergar os detalhes, de perceber e de codificar no cérebro dela o que aquilo significa. Mesma coisa com o paladar, quanto mais experiências a criança tem, mais ela vai entendendo o que é seguro ela pôr na boca, o que não é, o que é agradável, o que não é, isso reflete muito no processo de alimentação da criança. Então você observa, por exemplo, que crianças que não gostam de brincadeiras sensoriais maiores, né, que tem, por exemplo, muito nojo, vamos supor, de um slime, são crianças que às vezes têm também questões ali na alimentação. É muito sensorial e é muito, né, correlacionado isso. E aí você tem uma criança que busca muito movimento, porque o corpo dela está tentando entender o que é cada parte do corpo dela e como ela movimenta de um jeito adequado, como ela organiza os movimentos para conseguir fazer com o corpo uma posição diferente, né? Então tudo isso vai preparando o corpo dela para lá mais na frente ela conseguir se movimentar com equilíbrio, com controle, com domínio, tá? E com mais precisão de movimentos. E aí, nessa fase, a criança vai gostar, obviamente, de brincadeiras sensoriais, ela vai gostar de coisas muito coloridas e contrastantes, ela vai gostar de coisas com som, coisas com textura, coisas com movimento, ela vai gostar de jogar coisas no chão. Então, é uma fase que você recolhe os brinquedos e põe na cestinha, e a criança joga a cestinha no chão e você fala, não é possível, essa criança tá fazendo pirraça comigo. Não é. Ela faz aquilo para ouvir o barulho, porque aquilo para ela é interessante, é curioso. É uma fase que a criança, por exemplo, rasga um papel e ela vai dar risada do barulho, entende? Ela está adequando ainda a interpretação de tudo ao redor dela. Isso nas brincadeiras. Aí, no paralelo, você vai ter uma criança que, por exemplo, durante a refeição, ela toca em tudo, ela coloca a mão na comida, ela coloca a mão na água, ela derruba a água na mesa, ela põe a mão na água. É uma alimentação, assim, bem mais, né, cheia de bagunça, é caótica. Por quê? Porque a criança traz essa característica sensorial, da busca sensorial e exploratória para a hora da refeição. No banho, é a criança que vai ficar batendo na água e vai te molhar. Então, se você vai dar banho numa criança que está numa fase dessa, é esperado que ela faça isso, não adianta você se irritar e tal, e nem pedir para ela não fazer isso, é uma necessidade neurológica, e quanto mais ela faz, mais o cérebro vivencia, e mais ele consegue aprender rápido e evoluir para o próximo passo. É uma criança que vai ter um pouco mais ainda de incômodos, de desconfortos com roupas. Por quê? Porque ela está ainda equalizando, né, calibrando as entradas, o processamento sensorial dela. E é uma criança que derruba muito as coisas pela casa, você acha que é de propósito para chamar sua atenção, mas na verdade ela está ali fazendo, né, ela está explorando só. Tudo é, na verdade, uma experimentação para essa criança. E aí a criança evolui, ela vivencia muitas dessas experiências e ela evolui para o próximo passo, que é o funcional. Funcional, basicamente, é a criança tentar entender como as coisas funcionam. Então essa é uma fase que a criança começa a pegar os blocos e no lugar dela ficar passando a mão no bloco para entender a textura dele e tal, ela vai começar a empilhar os blocos, fazer torres simples, ela não faz ainda grandes coisas, mas ela faz coisas mais simples.
ela coloca, por exemplo, as coisas dentro de potes, então ela vai colocar dentro do pote, ela vai derrubar o pote, ela vai colocar dentro do pote, ela vai derrubar o pote, ela vai empurrar as coisas, puxar, jogar a bola para você e volta a bola, aí ela testa muito ação e reação, né, causa e efeito, então é uma fase, por exemplo, que a criança gosta muito de brinquedos que são brinquedos que têm coisas repetitivas. Então, por exemplo, essa criança na fase funcional, ela vai ficar aqui assim, testando, se fosse um brinquedo, muito disso, para entender como ele funciona. Ela aperta, ele faz o barulho e tal. Essa criança, já em outros momentos, por exemplo, na refeição, ela já começa a querer comer sozinha. Ela quer entender como fazer isso sozinha, mas ela é muito, né, ainda com os movimentos um pouco descoordenados e tal, então ela suja muito as coisas, mas ela já quer comer sozinha. No banho, ela já gosta de brincar com a água, mas não é mais aquele só bater para jogar água para fora. Ela gosta de brincar com potes, então ela vai querer derrubar de um pote para o outro, do pote na água. Ela vai tentar encontrar um pouco mais de função para aquela água dentro do banho. Na casa, é uma criança que mexe muito, por exemplo, com o interruptor, então ela fica acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, o ventilador ela vai ficar liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. É a criança que vai pegar o controle do ar e vai ficar liga, ouve o barulho, desliga, para ouvir o barulho de novo, liga, ouve o barulho, entendeu? E é a criança que, por exemplo, durante um passeio vai sair do carrinho, vai querer empurrar o carrinho, vai querer fazer algumas coisas. É uma criança que fica tentando achar, entender melhor a função das coisas. Toma. Aí a criança vivencia esse pacotinho de experiências, aprende o que ela precisa aprender, aprimora as habilidades e evolui para o próximo passo, que é o do pré-simbólico. O pré-simbólico, ele é uma brincadeira de faz de conta, mas ele não é a narrativa completa, são só pequenos fragmentos, são fotografias. Então é a criança que vai pegar a boneca e vai enrolar a boneca na coberta, mas ela não constrói uma história. Do tipo, nossa, a minha bonequinha voltou da escolinha e ela tá muito cansada, então eu vou dar comidinha, entendeu? Ela não faz a história inteira, ela faz fragmentos só. É uma criança que vai conseguir fazer construções com coisas, né, um pouquinho mais elaboradas, então ela não vai só empilhar os blocos e fazer uma torre, ela vai, na cabeça dela, fazer uma casinha, um forte, né, são coisas um pouquinho mais elaboradas. Ela começa a dar função para as coisas dentro das historinhas, ainda que ela não construa a história inteira, mas ela dá função. Então, isso daqui é a minha casinha, esse daqui vai ser o carrinho, essa daqui é a minha bonequinha, e tarará, tarará, e ela começa a narrar o que ela está fazendo. Durante o dia a dia, você vai perceber que essa criança tenta imitar tudo que o adulto faz. Então, é uma criança que vai tentar, ela vai ver, por exemplo, você mexendo seu café com a colherzinha, ela vai pedir uma colherzinha para mexer o cafezinho dela. No banho, ela vai tentar levar brinquedos dela para o banho para fazer no banho. O que você faz com ela, lavar a cabeça, passar sabonete e tal, ela vai tentar fazer com os dela. Em casa, né, quando vão sair, ela vai querer pegar a mochila, a bolsa, a sacola, seja lá o que for dela, para levar junto com você. E ela começa a entender um pouquinho mais da rotina. Então, ela já sabe, por exemplo, que vem o jantar, vem o banho, e aí já vem a horinha de dormir, daí a hora do livrinho, sei lá, eu da rotina de vocês de dormir, que aqui em casa nunca foi o livrinho. E aí essa criança faz esse pacotinho de experiências, ela consolida todos esses aprendizados e ela vai para o simbólico. E aí no simbólico as histórias ganham mais corpo, elas ganham mais contexto, elas ganham mais detalhes. E aí é realmente o momento em que o pensamento abstrato, a imaginação da criança explode. Essa é a parte mais legal.
Então, é um momento em que a criança realmente descola. Você percebe ela criando coisas que você fala, nossa, eu nunca ia imaginar que isso era isso. Então, ela pega, por exemplo, um bloco, ela vai fingir que aquilo é telefone, ela vai pegar uma outra coisa e vai fingir que aquilo é foguete, ela vai criar histórias completas, ela vai querer construir coisas maiores, então ela vai pegar todas as almofadas e vai tentar construir um mega forte no meio da sua sala, ela vai fazer vozes, ela vai interpretar personagens, ela vai copiar personagens e complementar aquela história. E aí, obviamente, que isso também reflete de novo nos momentos do dia. Então, você vai ver que é uma criança que, durante as refeições, ela vai levar um pouco dessa história, dessa narrativa, e às vezes isso até acaba criando um pouco de conflito, porque parece que a criança está tentando fugir daquela situação da refeição, né? É uma criança que a hora do banho vira uma festa, uma grande festa, então ela quer criar muitas coisas dentro do banho, não é só brincar de derrubar água, a água vira, meu Deus, um tsunami, virou, né, a correnteza, meu Deus, o lago e blá blá blá. No dia a dia ela é uma criança que ela imita muitas vozes, ela cria muitas coisas, ela cria muitos mundos, ela fala muitas coisas hipotéticas. Putz, imagine se eu fizesse, não, mamãe, imaginou se você já pudesse fazer, não sei o que, ai mãe, e se a gente pudesse fazer uma máquina do tempo com aquela caixa, não sei o que, não, a imaginação da criança vai longe, não tem limite nenhum. E a hora em que a criança começa a querer usar muito as coisas da casa. Para ela, e aqui é um ponto importante, para a criança não existe diferença entre brinquedo e não brinquedo. Para a criança só existe objeto que é interessante e objeto que não é interessante. Os brinquedos são interessantes para a criança porque o fabricante sabe, né, o que interessa ao cérebro da criança e ele faz ser interessante. Mas as coisas da nossa casa também são interessantes para a criança. Então, nesse momento, você percebe uma necessidade muito grande da criança de incorporar nas brincadeiras dela as coisas da casa. E aí, esse é um momento, por exemplo, para o adulto que gosta da casa muito organizadinha e, não, esse espaço é só dos adultos, essa minha sala super organizada e tal, é um pouco desconfortável. Porque é o momento em que a criança, ela quer misturar tudo em um grande, né, uma grande bacia da imaginação dela, que é muito legal, muito rico, se você permite. E aí a criança consolida todas essas brincadeiras e tal, bababá, e aí ela vai para o último nível, que é o nível do jogo de regras. Que, como eu disse lá no começo, é o momento em que a criança começa a fazer um paralelo muito grande com as nossas relações sociais, né, com outras pessoas. E é uma fase em que a criança ainda está tentando entender como funciona esse negócio de ganhar e perder e competir, né? Então ela faz muito isso, é uma brincadeira muito movida a isso. Quem faz a construção mais alta, quem faz sei lá, o maior forte, quem chuta a bola mais longe, é sempre uma competição, né? E com muitas regras, é uma fase que as crianças, né, brigam muito entre si, porque tem isso da criança impor as regras, e muito planejamento. Você percebe que as brincadeiras são muito mais longas, elas até às vezes acontecem, a criança para e depois ela até volta naquela mesma brincadeira. Ela planeja, daí ela executa, e ela tá brincando ali, daí ela lembra que tinha uma fita crepe em outro lugar, daí ela vai pegar a fita crepe para poder trazer para aquela brincadeira, porque ela sabe que a fita crepe vai ajudar a colar o boneco para fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já no dia a dia, aqui é uma fase que fica muito difícil você perceber o traço da brincadeira em si, mas é muito claro esses comportamentos da troca de turno, da competição e das regras. É muito nítido. Então, assim, são crianças que daí entram nessa fase, elas começam a negociar tudo com você, barganhar tudo com você. Meu marido é extremamente habilidoso para conseguir fazer os meus filhos que estão nessa fase a toparem as coisas criando competições. Então, assim, putz, na hora de tirar a roupa para entrar no banho, e ele consegue muito rápido. Quem tira a roupa primeiro, toma banho primeiro, faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele faz competição rápida, aí eles topam, entram rápido, engrenam no que ele precisava que eles fizessem. Então, essa é a grande sacada para essa fase na rotina. O erro mais comum, na verdade, dos pais, que não tem isso muito claro, que
não entendem esses estágios do brincar e não sabem identificar, né, ou não param para identificar em qual estágio os filhos estão, é ficar tentando forçar uma forma de brincar que ainda não cabe para aquele momento do filho ou da filha. E é óbvio que se você pesquisar na internet, você vai achar referências de idade. Ah, tal idade já brinca de funcional. Tal idade já brinca de jogo de regras. Mas assim, na minha casa, os meus filhos demoraram para entrar no simbólico. E aí, quando eles entraram, nossa, foi assim, um oceano que se abriu na cabeça deles de criatividade. Muito legal. Mas eles demoraram. Então, não adiantava eu trazer propostas de brincadeiras que eram de faz de conta, porque eles não iam engrenar. Não tinha o... Acho que o áudio fechou. Não tinha o real interesse em engrenar nessas formas de brincar. Para eles não tinha nenhuma lógica por trás disso. Então não adiantava. E aí esse é um grande erro que a maioria dos pais comete, principalmente quando são crianças de diferentes idades. Até porque depois em um próximo conteúdo eu vou falar sobre isso, mas assim, a criança, ela tem fases também da forma de brincar, da interação social. Então, por exemplo, a criança de 2 anos, ela não tem a capacidade de brincar de forma colaborativa do mesmo jeito que uma criança de 7 anos tem. Então, se você tem um filho de 2 anos e um de 7, eles já não vão querer brincar nem do mesmo jeito, pensando na troca social entre os dois, né, na interação, e nem na forma de brincar. O estágio do brincar deles é completamente diferente. Então, não vai interessar. Então, esse é um erro muito comum. E outro erro muito comum é, por não saber o estágio do brincar, os pais não acolhem essa linguagem que se esparrama também pelos outros momentos da rotina. E aí isso tende a deixar a rotina um pouco mais pesada, um pouco mais cansativa, porque para a lógica do cérebro do adulto é muito difícil entender por que a criança que está na fase exploratória fica enfiando tanta mão dentro do copo de água durante a refeição. Entende? Mas é uma busca, é uma necessidade neurológica. O cérebro da criança está implorando para ela fazer aquilo. E aí o pai e a mãe que vivem essa situação, eles têm 2 caminhos. Ou entender e falar, bom, é uma fase, vamos relevar, vamos trocar a toalha por uma toalha impermeável e relevar. Ou, sabendo disso, durante as refeições, já que isso te causa tanto desconforto, trazer um copo para essa criança com tampa. E aí ela não vai mais conseguir pôr a mão. Só que daí ela precisa trazer essa brincadeira em outro momento da rotina. Porque se o cérebro está tentando vivenciar aquela experiência, é porque existe uma necessidade legítima do cérebro passar por aquela experiência. Então, os pais precisam trazer isso na rotina também. Então, isso é muito importante. Depois também tem um outro conteúdo que eu vou fazer, que é falando um pouquinho mais sobre o tempo de permanência da criança brincando. Mas só falando aqui rapidinho, a criança começa brincando pouquíssimos minutos. Então não adianta querer cobrar de uma criança de 1 ano, por exemplo, que ela fique meia hora com uma brincadeira sensorial. Porque ela tá na fase sensorial, então ela tem que brincar meia hora. Mas eu faço, ela brinca só 5 minutos. Meu Deus, então ela não gosta. Não, ela gosta, mas é que nessa idade o tempo de permanência dela é muito curto. Então você tem que ter isso em mente também. À medida que a criança vai crescendo e você vai construindo, inclusive, esse hábito do brincar e tal, o cérebro dela vai se acostumando, vai transformando 5 minutos em 8, 8 vira 10, 10 vira 15, 15 vira 20, 20 vira 30, 30 vira 40. E assim as brincadeiras vão começando a tomar mais corpo, mais consistência. À medida que a criança vai cada vez mais brincando de diferentes formas, ela vai ganhando novas habilidades, consolidando as habilidades que ela já adquiriu, né? Aperfeiçoando, aprimorando. E a rotina vai ficando mais leve. Mas uma coisa que nunca deixa de existir é a necessidade do adulto acolher essa linguagem do brincar, acolher as brincadeiras na rotina. Inclusive, quando elas não estão acontecendo, inclusive quando elas estão acontecendo em momentos que nem envolvem brinquedos. Tipo a hora da refeição, do banho, na hora de dormir, na hora de passear no carro, na hora de se vestir, etc. Tá bom? Bom, então te vejo no próximo conteúdo. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre esses comportamentos, essa evolução, na verdade, na forma de brincar da criança, pensando na interação social. Então, a diferença que tem, por exemplo, de uma criança de 1 ano brincando com uma criança do lado e uma criança de 5 anos com uma outra criança do lado. Como é essa mudança na forma de brincar, que isso vai ajudar muito quem tem irmãos de diferentes idades aí, tá bom?